você veio. Parabéns a todas as mães. No final, por alegria e filhos saudáveis e presentes em suas vidas, em nome do Senhor Jesus. Quero compartilhar algo contigo, algo que foi fruto de uma experiência que eu tive com o Senhor nessa semana. Essa semana, afinal de contas, por ser um pastor que é humano, por ser um humano que é um pastor, eu também tenho minhas crises, tenho os meus momentos de dificuldade, e que só me resta um caminho: pedir pela misericórdia e pela graça do nome do Senhor Jesus em minha vida. E essa semana eu estava trabalhando e pedi para que o Espírito Santo me desse uma direção, me desse uma palavra. E quando eu virei a esquina de uma rua, eu vi uma igreja muito bonita, por sinal, e uma parede enorme, e uma frase escrita nela da seguinte maneira: Jesus é suficiente. Naquele momento eu agradeci, falei: obrigado, Pai, obrigado, Espírito Santo, por falar comigo. Eu já entendi tudo, eu já entendi toda a mensagem, eu já entendi o que precisa ser compartilhado com a tua igreja, e obrigado por falar comigo. O tema da palavra de hoje é: Jesus é suficiente. Quem se alegra com isso? Amém. Repete comigo assim: Jesus é suficiente. Jesus é suficiente, queridos. Jesus é suficiente na minha vida, Jesus é suficiente na tua vida, Jesus é suficiente na vida de toda a humanidade, de todas as gerações. Jesus é único, Jesus é tudo o que necessitamos. Jesus é a porta da verdade para a vida eterna. Jesus é o caminho. Jesus é a luz, Jesus é a resposta, Jesus é a justiça. E se tem uma frase que resume Jesus em todas as suas características, é: Jesus é suficiente. Põe a mão no teu coração, fala essa frase para você, mas decreta para a tua alma entender. Fala assim: Jesus é suficiente. Fala mais uma vez: Jesus é suficiente. Fala assim: na minha vida, Jesus Cristo é suficiente. Quem crê com todas as suas forças nessa palavra, diga amém. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 em diante. Eu quero ler contigo 5 versículos e quero discorrer nesses versículos numa palavra direta e objetiva que vai nortear. A partir de hoje, meu irmão, você não pode ser mais o mesmo, porque diante de uma crise, diante de um dia ruim, você só vai lembrar de uma coisa: Jesus é suficiente. Você só precisa reproduzir essa palavra para você mesmo, para a tua alma, e diante de qualquer circunstância que você vier a enfrentar, Jesus é suficiente. Quem quer viver isso, diga amém. Amém. Olha só o que a palavra de Deus diz aqui, no livro de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1, para provar a suficiência de Jesus em nossas vidas. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graça por todos os homens. Olha só o que Deus está falando com você hoje, e olha só o que você precisa entender para ficar a par da suficiência de Jesus na tua vida. Antes de tudo, antes de qualquer ação que você possa ter na tua vida, você precisa ter momentos onde você vai fazer súplicas, orações e intercessões. Foi o que começamos o culto. Começamos orando pelo estado do Rio Grande do Sul, que está passando a pior crise de toda a sua história. Um estado que já viveu guerras, que já viveu muitas situações, que já viveu muitas crises como qualquer outro estado brasileiro, mas é um estado que hoje está vivendo dias maus. E quando nós nos unimos, não só aqui no culto, mas lá no teu devocional diário, você entende que Jesus é suficiente na tua vida e você dedica
10 segundos para liberar uma palavra: Senhor, tenha misericórdia do povo gaúcho. Você está fazendo algo que agrada a Deus. Intercessões e ações de graças por todos os homens. Como tem sido o teu devocional? Como tem sido o teu relacionamento com Deus? O que você tem proferido nas tuas orações? Que tipo de palavra você libera neste momento? Nós temos que entender, meu irmão, que Jesus é suficiente na tua vida. Mas Jesus precisa ser suficiente na vida daqueles que ainda não conhecem. E uma das formas dessas pessoas que não entendem a suficiência de Jesus ainda é você interceder por eles. Você liberar decretos de salvação, de cura, de perdão. Isto é ações intercessórias, ações de graça. Não só pelo povo sofrido, não só pelo povo que está passando dificuldades, mas por todos os homens. Quem entende isso, diga amém. Versículo 2. A nossa oração, o nosso clamor, deve ser também pelos reis e por todos que exercem autoridade. Ou seja, pelos governantes, pelo presidente, pelos senadores, deputados, vereadores, juízes, prefeitos. Nós devemos interceder, querido, por todas as autoridades do nosso lindo e rico Brasil. É comum sair dos lábios do povo, não vou falar do povo brasileiro, mas é comum do povo do mundo inteiro. Mas já que nós estamos no Brasil e estamos aqui hoje como igreja brasileira, é comum sair dos lábios daqueles que nos cercam apenas palavras de maldição e condenação para as autoridades. Olha, o prefeito é ladrão, o vereador é corrupto, todo político é ladrão. Você já parou, meu irmão, para pensar um pouquinho que a insegurança que nós enfrentamos nas nossas ruas, que o descaso com a saúde pública, nós estamos vivendo um surto de dengue, nós estamos vivendo um surto de influenza, nós estamos vivendo muitos problemas na área de saúde, e quando vamos para os hospitais, eles estão abarrotados de pessoas doentes. Nas nossas escolas, os alunos não aprendem mais para crescer, eles aprendem como ser criminosos, como usar droga, como se prostituir. Você já parou para pensar, meu irmão, que a corrupção ela não está somente nos altos escalões da nossa política, mas está também dentro das famílias? Isso tudo porque ao invés de sair palavras de intercessão, palavras de ações de graça dos nossos lábios, nós entregamos as nossas autoridades, os nossos governantes para o inferno. Nós entregamos todo mundo para Satanás, quando dizemos só tem ladrão lá na presidência da República. Está na hora, meu irmão, de nós fazermos uma coisa que agrada a Deus, algo que chame a sua atenção, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica. Quando nós oramos pelas autoridades, pelos aqueles que nos governam, nós temos a possibilidade de ter uma vida tranquila e pacífica. A mesma lei se aplica lá para o teu ambiente de trabalho, com toda piedade e dignidade. A mesma misericórdia que Deus tem para você, Deus tem para todos aqueles que nos cercam, quer sejam pessoas boas, quer sejam pessoas ruins, quer sejam governantes, quer sejam vítimas dos governos e desgovernos que estamos vivendo. Uma vida pacífica, uma vida tranquila, uma vida digna, só vai acontecer a partir do momento que nós, como igreja, tomarmos o nosso posicionamento e começarmos a interceder, a orar e a abençoar, ao invés de amaldiçoar. Versículo 3. Isso é bom e agradável perante... Isso é bom e agradável perante...
O que é bom e agradável perante Deus? A nossa palavra de condenação, de apontamento, de acusação, ou a nossa intercessão? Ou o nosso clamor, ou o nosso pedido de perdão? Tudo muda, queridos, quando o povo de Deus começa a ser mudado pelas Escrituras, pela palavra, pelo Evangelho. Eu ouvi uma historinha, uma parábola contada por um pastor há muitos anos atrás, e essa parábola cabe exatamente aqui, porque diante de um apelo desse que eu estou fazendo agora, intercede pelo Brasil, intercede pelos governantes, assim como está escrito aqui na Bíblia que estamos lendo. Aí você fala, mas eu só sou um, eu não vejo unidade na igreja. Do que adianta eu orar pelo Brasil se ninguém ora? Hoje eu recebi uma mensagem de uma ovelha dizendo, pastor, será se nós não temos que orar? Eu falei, filho, em que mundo você está? Todos os cultos nós estamos orando pelo Rio Grande do Sul, nós abrimos os cultos orando pela igreja. Aí eu descobri que ele não veio nem no culto de domingo, nem no discipulado de segunda-feira. Então a pessoa, ele se sente único, ele está fora. Então ele fala, então não adianta a gente orar, porque a minha igreja não ora. E qual foi a parábola que eu ouvi há muitos anos atrás, que se encaixa exatamente agora? A parábola do pardalzinho e do incêndio na floresta. Essa parábola dizia assim, houve um incêndio na floresta, e todos os animais começaram a fugir, e todo mundo gritava, vamos fugir, que não tem mais jeito, está tudo pegando fogo, vamos tentar salvar nossas vidas para a direção que ainda não está pegando fogo, vamos fugir o máximo possível antes que o fogo nos consuma. Então o pardalzinho ouviu aquele alvoroço todo, e na linguagem dos animais ele disse assim, gente, ao invés de fugir, não é melhor a gente tentar lutar pela nossa casa, pelo nosso lar, pela nossa sobrevivência? Como iremos fazer? Olha, cada um vai até o rio, pega uma porção de água e vai até o incêndio e lança, vamos tentar apagar um incêndio. Todo mundo falou, é verdade, vamos fazer isso. O pardalzinho se encheu de esperança e subiu, deu um rasante no rio, encheu a boca de água, sobrevoou o incêndio e derramou aquela gotinha de água. Pum! Outro voo, outra gotinha, outro voo, outra gotinha. Quando ele ficou completamente exausto, ele olhou para o lado e viu que ninguém havia feito nada e todo mundo havia fugido, e o incêndio avançou e destruiu a floresta. E quando eles se encontraram num deserto e começaram ali a conversar, aí o povo falou, pardal, perdão, a gente viu que você se esforçou, mas a gente no meio do caminho mudou de ideia, porque viu que não ia mudar nada. A gente, por mais que a gente se esforçasse, não ia mudar nada. E você, mesmo ali, com apenas uma gotinha de água, você não parou em nenhum momento. Por quê? Porque e aí o pardal olhou para todo mundo e disse, para ter a convicção de que eu fiz a minha parte. Mesmo sabendo que não iria adiantar nada, eu fiz a minha parte. Nós podemos ser apenas uma igreja pequena, mas nós temos que ter a convicção de que podemos fazer a nossa parte. E qual é a nossa parte? Agradar a vontade de Deus, obedecendo-a. Como é que nós podemos fazer nossa parte? Agradando a Deus. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador. Versículo 4. Olha só qual é a vontade de Deus. Que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Para a gente manter as nossas almas salvas e conseguir pregar Jesus para salvar outras pessoas, nós começamos com a nossa intercessão. Nós primeiro determinamos no mundo espiritual aquilo que vai acontecer no mundo natural. Quem entende, diga amém. E qual é a vontade de Deus? O que agrada a Deus? Que muitos homens, que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Como é que somos salvos? Conhecendo a verdade.
Conheçam a verdade e a verdade lhes libertará. É assim que está escrito na Bíblia. E o versículo 5 está escrito assim: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Olha só o que a Bíblia está falando aqui no versículo 5. E é esse versículo que é o versículo áureo do culto de hoje. Esse versículo prova a suficiência de Cristo. Jesus é suficiente, por quê? Porque Ele é único. Não existe outro mediador entre nós, homens, e Deus. Jesus é suficiente, Jesus é pleno, Jesus é único. Somente por meio de Jesus Cristo que nós iremos alcançar ao Pai. O próprio Jesus afirma: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém pode alcançar a salvação do Pai que não seja através de mim. E nesses dias o Senhor tem chamado a nossa atenção para a unidade, para o arrependimento. Unidade no corpo de Cristo, para o arrependimento de muitos. É muito fácil a gente ver nas redes sociais alguns pastores, líderes evangélicos, alguns homens da igreja de Cristo, criticando o show que teve da Madonna semana passada, enquanto o Rio Grande do Sul era totalmente destruído pelas águas. Eu concordo, meu irmão, realmente foi um grande insulto para o cristianismo. Aquele ato de satanismo em público. Ali não foi um show, ali foi um ato de imoralidade e um ato de prática de satanismo público. Aquela artista, ela não tenta em nenhum momento esconder a quem ela serve. Ela sempre, desde o início da sua carreira, deixou bem clara que ela não gosta de Deus. Está lá, a história dela é um livro aberto. Todos sabemos a que Deus ela serve. Mas é muito fácil apontar e condenar aquela cantora. E todos que estavam lá, todos que deram atenção, quando nós deveríamos apenas interceder e entender que é através da nossa unidade na igreja, como pardalzinho, derramando uma gotinha de água num incêndio muito destruidor, que nós iremos alcançar algumas vidas, e o nosso arrependimento e unidade no corpo vai alcançar muitos outros, porque essa é a vontade de Deus. E quando nós começamos a entender, a interceder e a obedecer a palavra que é a Bíblia, meu irmão, nós começamos a semear arrependimento além do nosso próprio corpo, além da nossa própria alma. Quem entende isso, diga amém. A igreja que anda em unidade, ela vive cura e salvação. A igreja que é convicta de salvação. Você é convicto da tua salvação em Cristo Jesus? Porque a Bíblia fala que só existe um mediador, que é Cristo, o nosso Salvador. Se você tem convicção da tua salvação, você precisa ter unidade na igreja. Você precisa ter unidade na palavra. Você precisa ter unidade no arrependimento. Para quê? Para multiplicar, queridos, essa bênção além da tua vida, para a vida das pessoas que estão lá fora. Porque nós não somos igreja quando estamos aqui reunidos no culto de domingo. Nós somos igreja principalmente quando nós estamos lá fora, compartilhando o que Deus falou conosco aqui no culto de domingo. Quem entende isso, diga amém. E nós devemos nos unir em oração, todos os dias, uns pelos outros. Como é que está a tua oração, querido? Você intercede pelas pessoas ao teu redor? Você intercede pelos teus líderes, pelos teus pastores, pelo teu patrão, pelo aquele encarregado? Você intercede pelas pessoas que você conhece? Aumenta o leque de intercessão. Intercede pelo aquele vizinho que te critica, que te ataca, que fala mal de você, que te nega um bom dia. Intercede pela aquela pessoa que
por algum momento fez um mal, ou você achou que ela te fez um mal ao longo do dia. Porque afinal de contas, o Espírito Santo que atua na tua vida faz você capaz de perdoar. Se Cristo é suficiente na tua vida, meu irmão, é você quem pode perdoar. Quem entende isso? Em nossas orações diárias, nós devemos cobrir com decretos todo ao nosso redor. Nós devemos cobrir as pessoas da igreja, as pessoas que não são da igreja, os ministérios da igreja, os setores lá do teu trabalho, a nação que você habita, a economia do país, a saúde, a segurança, a educação. Nós temos que liberar decretos de vida, porque isso agrada a Deus. E quando você começa a praticar aquilo que agrada a Deus, você começa a entender a suficiência de Jesus em tua vida. Olha só, no versículo 3, isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador. Isso é bom e agradável. Deus é nosso Salvador através de Jesus Cristo. Quem entende isso? Porque Jesus, querido, além do nosso Salvador pessoal, Ele também é nosso intercessor diante do trono e da justiça do Pai. Quando nós fazemos apelo para as pessoas aceitarem Jesus, se converterem, entregar a sua vida a Cristo, nós fazemos o apelo com as seguintes palavras: cadê você, que hoje que se arrepende dos seus pecados e quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus, como único, suficiente, Salvador e intercessor diante do Pai? Quando nós nos convertemos, confessamos Jesus, nós nos entregamos a Ele diante desse decreto, que Ele é suficiente como Salvador e intercessor. Porque todos nós haveremos de passar para julgamento no tribunal de justiça de Deus. E Jesus é suficiente para nos representar como Salvador, como intercessor e como advogado. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10 está escrito assim: pois todos nós, está dizendo aqui que é alguns de nós? Está dizendo que é todos. Então todos é todos. Todos nós devemos comparecer perante o quê? O tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Todos nós haveremos de ser julgados, queridos, pelas nossas ações, por nossas reações, por fazer e por não fazer. E para Jesus ser suficiente em tua vida, meu irmão, você precisa praticar com a tua fé e decretar. E como é que eu decreto a suficiência de Jesus na minha vida? Intercedendo por mais alguém. Não adianta só chegar e falar: olha, se você não se arrepender, você vai para o inferno. Você precisa se arrepender primeiro por aquela pessoa, antes de trazer uma palavra para ele se arrepender. Você sabia que toda guerra, quando ela é batalhada no mundo espiritual, que todo decreto, quando vai à frente no mundo espiritual, no mundo natural as coisas se tornam bem mais fáceis? Quando você sair da tua casa para visitar, quando você for falar de Jesus para uma pessoa, ore por ela, se arrependa, interceda, levante um clamor, decrete vida, salvação e perdão de Jesus sobre a vida dela. Abre tua boca e decreta primeiro aquilo que você vai ver acontecer depois. Quem entende, diga aleluia. Principalmente, queridos, porque fazer parte da igreja de Cristo não é apenas praticar uma religião aos domingos.
Essa unidade deve ser valorizada a um ponto de praticarmos essa obra o tempo todo. E essa unidade, ela começa com o nosso arrependimento diário. Antes de você se arrepender e pedir perdão por outra pessoa, arrependa-se você mesmo pelos teus pecados. Antes de condenar uma pessoa com palavras, peça perdão pelos teus pecados. Olha só o que Deus está falando para você hoje, que você primeiro deve arrepender-se, depois se arrepender por outras pessoas, e depois pregar o arrependimento para essas outras pessoas. Você está entendendo isso, queridos? Unidade para o arrependimento é algo tremendo. Nós precisamos ter unidade no corpo de Cristo. Nós precisamos ter arrependimento todos os dias. Nós precisamos entender que Jesus é suficiente. E se Jesus é suficiente na tua vida, você vai praticar o que a Bíblia ensina, o que agrada a Deus. A Bíblia fala que Jesus, após saber que seu primo João havia sido preso, ele começou imediatamente a pregar. E aqui no versículo 4, no versículo 17, no capítulo 4 de Mateus, Mateus 4:17, os versículos anteriores ilustram que Jesus, em seu primeiro sermão, a primeira vez que Jesus publicamente pregou a respeito do Pai, do amor e da palavra, a primeira vez que Jesus abriu a boca para falar do Evangelho, ele disse isso aqui: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Muitas pessoas pensam isso aqui: olha, se arrependa porque Jesus está voltando. Sim, meu irmão, Jesus está voltando, isso já faz 2000 anos. Jesus está voltando, sim. Quando, pastor? Não sabemos, somente o Pai, nem o próprio Cristo sabe. Nós sabemos que Ele está voltando. Mas não é isso que Jesus quis dizer. Olha, se arrependa porque o fim do mundo está chegando. Não é isso. Porque afinal de contas, o que para muitos é o fim, para aquele que se arrependeu será apenas o início de uma vida plena com Cristo na eternidade. O que Jesus está dizendo aqui é: arrependam-se porque o reino está próximo. Esse próximo aqui quer dizer distância. Ou seja, diante do arrependimento, o reino de Deus se torna acessível a todos. Porque o amor do Pai foi para que todos sejam salvos. Essa é a verdade, essa é a vontade do Pai. É isso que alegra o Pai, que todos nós sejamos salvos. E uma das formas de alcançar a salvação é através do arrependimento. A prioridade, a primeira palavra pública de Jesus foi: arrependam-se, porque através do arrependimento você vai ter acesso ao reino dos céus. O reino dos céus está acessível a todos aqueles que se arrependem, que, se você entende, diga amém. Quando nós decidimos viver de maneira digna para a glória do nome do Senhor Jesus, é porque entendemos que Ele é suficiente. Você precisa aprender esse princípio, querido, e pôr em prática a todo momento da sua vida. Jesus é suficiente. Presta atenção para você gravar na tua memória. Jesus é suficiente para te salvar, suficiente para te curar, suficiente para te perdoar, suficiente para te abençoar, suficiente para te ensinar por meio de sua palavra, porque a unção que vem por meio do nome e o sangue de Jesus, ela liberta, ela quebra o jugo, ela salva, ela ensina, meu irmão. Jesus é suficiente, Jesus é único, pois no versículo 5 está escrito aqui: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Jesus é suficiente. Então você não precisa de sorte,
Você não precisa de amuletos. Você só precisa entregar sua vida para Jesus e ter convicção. E quem tem convicção, meu irmão, o tempo todo ele afirma: Jesus é suficiente. Olha, eu fiquei sabendo que fulano te odeia. Amém. Eu amo ele. Como assim você consegue amar alguém que deseja o mal, alguém que te odeia? Olha, Jesus para mim é suficiente. O amor que Jesus sente por mim é maior para superar toda e qualquer raiva que alguém sinta por mim aí fora. Ah, o inferno te odeia. O amor de Jesus é maior do que o ódio do inferno. Jesus é suficiente. Será se você pode repetir isso? Jesus é suficiente? Sabe aquele dia bom, aquele dia feliz? Hoje foi um dia muito lindo, sim ou não? Um dia bom. Eu andei pelas ruas hoje e vi muitas pessoas celebrando, fazendo festa. Pessoas indo almoçar na casa da mãe, reunir a família. Hoje para muitos aí fora é considerado um dia bom. E você precisa entender, Jesus é suficiente no teu melhor dia, meu irmão. O dia mais feliz, o dia mais contente, o dia mais alegre, o dia mais perfeito para você. Ele só é assim, só foi assim, só será assim, porque Jesus é suficiente. E no dia ruim? E no dia da perca, no dia da dor? Ah, meu irmão, Jesus precisa ser suficiente. A suficiência de Jesus é maior do que tua dor. A suficiência de Jesus é maior que tua perca. A suficiência de Jesus é maior do que tudo que você possa viver neste mundo. Se você entende, diga amém. A Bíblia fala que Deus fez todos os dias, e em que todos os dias das nossas vidas Ele está presente. Sabe o que isso significa? Todos os dias Jesus é suficiente. Mas principalmente nos dias ruins. Nos dias ruins nós costumamos reclamar, murmurar, chorar. Nos dias ruins, poucos lembram-se da suficiência de Jesus. Quantos, ao invés de reclamar, amaldiçoar, no dia ruim, adoram? Sabe aquele dia ruim? Sabe aquele dia difícil? Sabe aquele dia complicado? Adora, meu irmão. Pois só assim você estará vivendo para a glória do nome do Senhor Jesus. Não importa a dificuldade, não importa a guerra. Olha, a guerra estava lá do outro lado do mundo, só que a guerra mudou de endereço e agora ela é aqui dentro. Agora a guerra não é mais lá no outro lado do mundo, está dentro da minha casa, está no meu casamento, está no meu trabalho, está na minha vida financeira, está na minha saúde. A guerra mudou de endereço? Ah, meu irmão, lembre-se, Jesus é suficiente. Olha para a pessoa que está do teu lado aí, fala para ela. Hoje você não falou nada para ela ainda. Fala para ela assim, não importa o endereço da guerra, se é fora ou dentro de você, Jesus é suficiente em todos os momentos da tua vida. Na palavra de Deus, o apóstolo Paulo diz, e ele cita um espinho na carne. Ele fala assim, olha, eu orei 3 vezes e pedi ao Senhor para Ele remover esse espinho da minha carne. E a resposta de Deus foi essa aqui, ó. Todas as 3 vezes que o apóstolo Paulo orou, Deus respondeu para ele assim, mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Todas as vezes que o apóstolo Paulo orou e pediu misericórdia, pediu para Deus remover aquele espinho da sua carne, Deus falou para ele apenas uma coisa, Jesus para você é suficiente, Paulão. Jesus é suficiente. Tudo que você já tem, através de Jesus Cristo, já é mais do que suficiente. Quem entende isso? E o apóstolo Paulo, nos seus piores dias, ele sempre se lembrou disso. É por isso que ele escreveu isso aqui para a gente. Portanto,
Eu me gloriarei ainda mais, alegremente em minhas fraquezas. Se alegrar ainda mais nas suas fraquezas, sabe o que isso quer dizer? No dia ruim, ele vai ter mais motivo para se alegrar, porque Jesus é suficiente na vida dele. Para que o poder de Cristo repouse em mim. Quer transformar o dia ruim, meu irmão? Se alegre ainda mais. Vão te chamar de doido, vão te chamar de irresponsável, vão te chamar de leviano, mas a Bíblia está escrito assim: aquietai-vos e sabeis, só o Senhor é Deus, Jesus é suficiente na tua vida. Muitos não sabem o que você está aprendendo hoje, e se Jesus é suficiente, isso já te basta. Versículo 10. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é que sou forte. Uma pessoa que entende que Jesus é suficiente em sua vida, porque aqui está uma lista do que acontece nos dias ruins, nos dias tristes, nos dias fracos, nos dias de pecas, nos dias de necessidades, perseguições, angústias, fraquezas. Quem entende que Jesus é suficiente, nesse dia ele não vai murmurar, ele vai adorar e vai repetir para a sua alma: Jesus é suficiente na minha vida, até no pior dia da minha história. Semana passada, no culto de domingo, nós profetizamos e aplicamos o bálsamo sobre nossas vidas, para remover todas as raízes de amarguras em nossa alma. Hoje, nós iremos profetizar que Jesus é suficiente em nossa vida. Como é que nós fazemos isso, pastor? Adorando, tomando a ceia do Senhor, se arrependendo em unidade no corpo. Nós iremos tomar a ceia dentro de alguns instantes. Nós iremos celebrar Jesus hoje. E hoje eu gostaria que todos que estão aqui tomassem a ceia. Olha, eu não sou batizado. A Bíblia não fala que você precisa ser batizado para tomar ceia. A Bíblia fala para você fazer em memória de Cristo. O batismo é um sinal de conversão, de arrependimento. E quando nós tomamos a ceia, nós fazemos isso porque nós já nos arrependemos. E quando nós celebramos Jesus, nós fazemos isso porque estamos decretando a sua suficiência em nossas vidas. Porque aquele que se arrepende, aquele que se batiza nas águas, faz isso para a glória do nome do Senhor Jesus. E uma pessoa que faz tudo na sua vida para a glória do nome de Jesus, é uma pessoa que Jesus é suficiente em sua vida. Antes de tomarmos a ceia, nós precisamos primeiro entregar nossas ofertas no altar do Senhor. E eu quero ler contigo Atos capítulo 20, versículo de número 35. Viver para a glória do nome do Senhor Jesus. Em tudo o que você for fazer, você fazer isso para exaltar o nome de Jesus, para demonstrar para as pessoas que estão ao teu redor que Jesus é suficiente em tua vida. Olha o que o apóstolo Paulo, na verdade não é o apóstolo Paulo, é Lucas que fala aqui. Não foi o apóstolo Paulo que escreveu o livro de Atos, foi o evangelista Lucas. Em tudo o que fiz, mostrei-lhes que mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos. Como é que nós ajudamos os fracos? Intercedendo por eles, mostrando para ele que no dia da tua fraqueza, o poder de Deus se aperfeiçoa na tua vida, e que Jesus é suficiente até no teu dia mais angustiante. Lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus. Como é que eu ajudo os fracos? Lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: a maior felicidade em dar do que receber. Quem é a pessoa que dá?
que dá algo ao próximo, que abençoa alguém, é uma pessoa que tem um coração generoso. Uma pessoa que tem um coração generoso, meu irmão, quando ele passa no trânsito e vem uma pessoa pedir esmola, ele não nega. Essa semana, eu neguei uma esmola, e eu vou te explicar por quê. Eu ando ali no painel do meu carro, eu já ando com um monte de moedas. Tem dia que eu separo, eu saio de casa, eu tenho no mínimo 20 reais de dinheiro trocado, só para dar uma esmola. Eu não dou tudo de uma vez. Dou 2 reais para um, 1 real para outro, 5 reais para outro, depende da situação. Mas essa semana eu neguei uma esmola, lá na Avenida do Estado, em frente ao batalhão da Rota. Era mais ou menos 1h da manhã, no sábado. Tinha um cidadão lá com a placa levantada. Tem uns que levantam a placa e dizem, eu estou com fome, me ajuda. Aí quando ele passa perto, ele pede, eu dou uma moedinha para ele. Um veio me pedir uma moeda essa semana, dei uma moedinha, eu dei uma moeda de R$1. Opa, é um moedão. Eu falei, olha, isso é gratidão. Mas por que tinha escrito na placa dessa pessoa que eu não dei esmola? Ele estava escrito assim, é para cachaça mesmo. Eu falei, mas que ousadia desse cara. E sabia que ele ganhava. As pessoas dos outros carros davam dinheiro para ele. Quem faz isso? Não sei. Se é uma pessoa generosa ou uma pessoa que quer ver o mal dele. Eu não senti no coração de abençoar só por causa da sinceridade. Ele vai usar droga, ele vai beber. Mas eu entendi, querido, que ter um coração generoso é você sair de casa pronto a abençoar a pessoa. Uma moedinha, um moedão que você dá a alguém no farol, já pode mostrar que Jesus é suficiente na tua vida. Olha só o que eu vou dizer para você. Se uma esmola, se uma moedinha que você dá lá para o cara que cuida do estacionamento, que vigia o teu carro na rua, se uma esmola vai fazer uma pessoa feliz, vai fazer uma pessoa, poxa, obrigado, vai deixar uma pessoa alegre, imagina a tua fidelidade no altar do Senhor. Imagina o teu dízimo. Imagina, queridos, a tua oferta, a tua semente de primícia no altar do Senhor, o que isso faz com a pessoa de Deus. Por que eu estou falando isso? Porque Jesus ensina que é melhor dar do que receber. E eu citei aqui o caso da esmola, porque tem 2 tipos de pessoas. A que pede esmola e a que dá esmola. Se fosse você, olha aqui para mim. Se fosse você, você preferia pedir esmola ou dar esmola no farol? Olha aqui para mim. No teu caso, você prefere estar no farol pedindo esmola ou abençoando a pessoa, nem que seja com uma pequena moeda? Quando Jesus disse, é melhor dar do que receber, ele estava se referindo a isso. Porque tem pessoas que acham que receber é ser abençoado. Olha, eu levo vantagem em tudo, no meu aniversário eu ganho muito presentes. Jesus está falando, querido, num estado de vida em que você vai ter para abençoar, porque a Bíblia ensina um princípio que diz assim, o generoso prosperará. Quem dá alívio, alívio receberá. Uma pessoa generosa é uma pessoa próspera. Uma pessoa generosa, ela não é generosa somente na rua com esmolas, ela é generosa com o altar do Senhor, porque ela entende que a esmola sacia a fome do pedinte, mas a oferta no altar, ela sacia as necessidades da igreja e ela gera alegria no coração do Senhor. O que desata a prosperidade para você ter para dar e não ter a necessidade de pedir é a tua fidelidade no altar. A esmola atrai a atenção de Deus? Sim, meu irmão. Mas o que desata a prosperidade para você ter para dar e nunca precisar pedir é a tua semente, é a tua fidelidade, é a tua adoração no altar do Senhor. Se você entende esse princípio, diga aleluia. Hoje nós estamos intercedendo com clamores e com ações de graças
para a nação brasileira e principalmente para o estado do Rio Grande do Sul. Porque hoje lá os nossos irmãos estão em condições de receber. Se ponha no lugar. Você é aquela pessoa. Vou fazer uma pergunta séria, preste atenção. Você é aquela pessoa que prefere interceder? Ou é aquela pessoa que precisa da oração de todos? Oração é sempre bem-vinda, meu irmão. Se você está precisando ou não, não importa. Mas você vai receber muita oração. E isso transforma sim a tua vida. Porque decretos são liberados no mundo espiritual. E decretos liberados no mundo espiritual, quando tem o sim de Deus, ele expulsa demônios, ele afasta espírito de morte, espírito de miséria. Ele destrói decretos de enfermidade, de contendas, de guerras. Então, quando você intercede, quando você ora, você recebe decretos de intercessão de quem? Do próprio Jesus. É melhor termos, e eu prefiro ter para dar, do que ter que pedir. Existe uma promessa na Bíblia, querido, que diz assim: você, se eu fosse você, levantava pelo menos a mão para receber. A Bíblia fala assim: você terá para emprestar a muitos e nunca tomará emprestados. Fala amém. Essa promessa, querido, é para aquele que é fiel a Deus, aos seus princípios. Você não vai dever para cheque especial de banco, você não vai dever para cartão de crédito, você não vai dever para parente, você não vai dever para agiota, você vai ter até para emprestar. E vai cobrar juros? Não. Porque um coração generoso, ele se alegra em dar, ele se alegra em abençoar, mais do que receber. Agora eu pergunto, você quer ser aquela pessoa que pede ou aquela pessoa que dá? Responde aí para você mesmo, não quiser falar alto, responde para você mesmo. Para desatar, meu irmão, a tua vida e nunca ter que pedir, nunca ter que se submeter à mendigância. Você precisa ativar a prosperidade de Deus na tua vida, através da tua fidelidade no altar, com dízimos e com ofertas. Se você entende isso, diga amém. Separa a tua semente, separa a tua melhor oferta, separa a tua primícia, separa a tua ação de graças, de fidelidade, porque o altar da igreja de Jesus, meu irmão, é o lugar que desata a prosperidade na tua vida. O Senhor vai fazer de você como Abraão. Abraão, ele foi para o meio de um deserto. E houve prosperidade no deserto. Sabe o que isso quer dizer? Que você não vai correr atrás da bênção. Preste atenção que isso é importante e você deve selar com um amém. Você não vai correr atrás da bênção. A bênção vai correr atrás de você. A bênção vai tocar, vai chegar pela mensagem do teu celular. A bênção vai tocar a campainha da tua casa. Se você é daqueles que tem sementes na terra fértil, que é o altar do Senhor, você está propício a ser perseguido pelas bênçãos de Deus. Se você entende isso e deseja para a tua vida, diz amém em nome de Jesus. Mas isso não acontece, meu irmão, porque Deus não prospera a semente que não existe. Deus só prospera a semente plantada no altar. Separa a tua melhor oferta, separa a tua primícia, separa o teu dízimo, separa aquilo que vai atrair a atenção de Deus para a tua vida. É uma semente de adoração, é uma semente de gratidão. Antes de tomarmos a ceia do Senhor, hoje todos nós vamos tomar a ceia em nome do Senhor Jesus. Separa a tua semente. Eu já enviei o meu dízimo também. Deixa eu só plantar mais uma semente aqui.
Amém? Fez aí a tua transferência, a tua dízimo, a tua primícia, a tua semente. Não esquece de preencher o envelope ali para a gente, com os dados do valor, da forma, e pôr o teu nome para a gente contabilizar. Vai ficando de pé com a tua semente, que eu quero orar para abençoar. Em seguida que você trouxer a tua semente, volta para o teu lugar que nós já vamos servir a ceia. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te dou graças. E elevo a ti, Senhor, todas as sementes plantadas na terra fértil, que é o altar da tua casa. Plantamos não por obrigação ou por necessidade. Semeamos por amor. Amor ao teu reino, à tua palavra, à tua presença, à tua igreja, amor à tua causa. Somos apaixonados pela coisa que o Senhor mais ama, que são vidas. Jesus foi entregue na cruz por amor às nossas vidas. E é por isso que também queremos viver por meio de Cristo. É por isso que te adoramos com as nossas sementes, com nossas ofertas, com nossos dízimos, primícias e ofertas alçadas. Não é mais dinheiro, são sementes que vai fazer se cumprir a promessa de Malaquias 3:10. As comportas do céu serão abertas sobre nossa vida financeira e vai haver uma profunda, uma imensa, uma transbordante bênção, resposta do céu. Tanto que nós não teremos nem onde guardar e vamos abençoar outras pessoas ao nosso redor. Vamos devolver infinitamente mais no teu altar, porque sabemos que o teu altar não é o lugar de receber, é o lugar de plantar, de semear. Não é o lugar de buscar, é o lugar de entregar. Pois o teu altar é uma fonte geradora de prosperidade e vida. Em nome do Senhor Jesus, você que crê, diga amém. Traga a tua semente aqui no altar do Senhor.